Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma aula. E nesse módulo nós vamos tratar aí sobre o envio de e-mails com PHP. E nessa aula nós vamos ter uma introdução sobre o envio de e-mails. Existem algumas etapas, alguns processos que a gente precisa ter conceituados para que a gente possa enviar e-mails autenticados, né, com menores chances aí de ir, por exemplo, uma caixa de spam. O PHP, né, riquíssimo aí no seu ecossistema, tem vários componentes disponíveis para que a gente possa utilizar para envio de e-mails. Então eu vou mostrar os principais, mas existem outros, e você utiliza aquele que você se sentir mais confortável. Todos eles seguem a mesma base. Então eu vou seguir o processo que a gente fez anteriormente, né? A gente volta a programar a partir dessa aula. Espero que vocês tenham corrigido aí alguma falha que tenha tido aí no sistema, né, durante o deploy. Eu encontrei algumas falhas que eu não tinha realmente dentro aqui do meu localhost, por exemplo, o espaço ali no include do Twig Template. Não sei porquê, enfim. Mas aqui em localhost não tinha aquele erro de um simples espaço, mas na hospedagem já tinha. Enfim, corrigi aí alguns detalhezinhos, algumas coisas e deixei o projeto todo disponível para vocês. E também já coloquei o projeto nosso online, então no set.com.br. Eu vou seguir ele como base, ou seja, tudo que a gente fizer aqui eu já vou colocando online para que vocês possam acompanhar. Bom, vamos lá então. Por que a gente vai tratar de e-mails agora? E com certeza, cedo ou tarde, vocês vão precisar dominar o envio de e-mails. Primeiro, para a gente entrar em contato, né, para permitir que os nossos usuários entrem em contato conosco, seja preenchendo o formulário, e também utilizado em larga escala para validar os usuários. Hoje em dia, na atualidade, muitas empresas já estão adotando o seguinte sistema. Primeiro você coloca ali um e-mail válido e você vai validar esse e-mail. Só depois de validar esse e-mail é que você vai preencher os dados. Isso evita que você vá ficar aí populando o seu banco de dados com um monte de dados, né, desnecessários de pessoas que colocam um e-mail que não existe. Afinal, o objetivo, né, maior das grandes empresas é ter um usuário real que ele possa ali enviar um e-mail, né, fazer alguma comunicação. Então, se você não tem um e-mail válido, um e-mail checado, você acaba desperdiçando recursos aí do servidor. A gente vai ver mais à frente como é que a gente pode fazer esses processos, né, gerar token, gerar validações, mas por enquanto entender aí como funciona o envio de e-mails com PHP. Bom, a gente obviamente vai utilizar uma biblioteca, ou seja, um componente para isso. Afinal, imagina quantos protocolos, quantos processos você não teria que fazer e entender para enviar um e-mail seguro aí utilizando PHP. Então, eu vou deixar aqui algumas opções. Então, antes de deixar algumas opções, caso você queira explorar, deixa eu vir aqui, ó. Deixa eu comentar aqui, rotas, deixar nossa tela em branco aqui. O PHP ele tem uma função chamada mail e ele é muito simples de utilizar, né? Então tá aqui mail, ou seja, você precisa o quê? To, né, para quem você vai enviar. Por exemplo, eu poderia colocar aqui meu e-mail, um assunto qualquer e uma mensagem. E é só isso. Se eu salvar aqui, ó, vou salvar. Perceba que ele vai ficar tentando carregar aqui, ó lá, ó. Falhou conectar com o meu server. Por quê? A maioria dos servidores, principalmente localhost, eles não têm um servidor de e-mail, tá, autenticado, não tem um servidor de e-mail seguro, não tem um servidor de e-mail configurado para que seja isso possível. Obviamente que você pode tentar essas configurações, né? Você pode criar um servidor de e-mail localmente no seu computador, é possível, você pode alterar as configurações. No entanto, pode ter certeza que 99% dos e-mails que você conseguir enviar vai direto para a caixa de spam. Ou seja, a maioria dos usuários sequer vão saber que você enviou um e-mail. Então, é desperdício de recurso. Então, para não ter que fazer esse monte de configuração, né, entender de diversos protocolos, diversas camadas, diversos tipos de envios, a gente utiliza componentes. Os mais conhecidos, de longe, né, com certeza é o Laminas e-mail. Todos eles a instalação é bem simples e a documentação deles são bem ricas. Então, isso aqui, ó, o Laminas, você pode vir aqui diretamente, por exemplo, na documentação, neste caso aqui do Laminas, a documentação está no site oficial, e todos eles você vai ver que é basicamente a mesma coisa. Para instalação não preciso nem dizer, né? É só utilizar o Composer. E aí a maioria deles tem aqui, ó, por exemplo, o Laminas Usage. Então, perceba que tem um exemplo de uso aqui bem simples. Então, basta utilizar aí o componente, vem aqui dar um Ctrl C, Ctrl V, que você possivelmente vai conseguir enviar e-mail já diretamente. Eu digo possivelmente,
como eu disse, existem algumas etapas para que a gente, né, consiga realmente enviar e-mails seguros e autenticados. A gente vai ver ao longo de outras aulas. Mas enfim, pode ser que você só utilize o componente, preencha aqui e consiga enviar e-mails. Temos também aqui, ó, o Symfony Mail, também muitíssimo utilizado. Descendo aqui abaixo, você percebe que basicamente você olha para um, você olha para outro, é basicamente a mesma coisa, né? O que muda são, obviamente, suas estruturas, seus métodos. E como a gente já viu diversos componentes, com certeza vocês não vão ter dificuldade nenhuma em entender como funciona. Você pode também utilizar aí o Symfony, e ele tem uma parte aqui de integração já com o Twig Template, mas no nosso sistema a gente já utiliza o Twig Template, né? Então a gente vai utilizar o PHP Mail. E uma das grandes vantagens desses sistemas de e-mail prontos aqui nesses componentes de e-mail é que você consegue criar ali seu próprio template, formatar, enfim, criar um documento HTML bonito, bem estilizado e enviar aí para o seu cliente, ou seja, um e-mail totalmente formatado ali com as tags HTML tudo certinho. Você consegue pegar os dados e já jogar no template. Fica um processo muito simples, muito limpo e claro. Então isso nos ajuda bastante. Então de longe, o PHP Mailing, para mim, é o melhor. Eu utilizo há muito tempo. Nunca utilizei de fato nem o Laminas, nem o Symfony, mas já trabalhei em projetos que faziam o uso dele. Eu já tive que passar aí dados para controladores que utilizavam o Symfony e o Laminas, mas eu, em projetos meus particulares, nunca utilizei. Só utilizei o PHP Mail e é ele que eu vou passar para vocês. Mas nada de impede de utilizar nenhum dos outros. Nenhum dos outros, você pode procurar documentações. Em todos eles você vai ter um grande suporte, porque a comunidade é muito grande, mas a que eu utilizo, e com certeza é a mais utilizada aí na comunidade do PHP para envio de e-mails, atualmente é o PHP Mail. Então também tem uma documentação riquíssima. E já descendo aqui, ó, já tem inclusive já suporte para PHP 8.2. A gente já viu aí também, né, que tem hospedagem que nem tem ainda o 8.2, mas eles já estão dando suporte aqui, ó. É muito bom. Bom, a instalação é bem simples, né, não tem nem o que falar, só utilizar o Composer. E já tem um exemplo aqui, ó, bem completo, de como envia e-mails aqui nesse caso já autenticado, com porta, com tipo de criptografia. Enfim, a gente vai começar realmente a ver o envio na próxima aula. Então, independente do sistema que você escolha, ou seja, da biblioteca que você escolha para enviar, tanto a parte de entender ali os servidores, os tipos de servidores que você precisa ter, né, para você enviar, tanto a parte de criar aí a classe, todas elas seguem o mesmo padrão. Então você pode olhar e pode inclusive comparar, você vai ver que todos eles utilizam a mesma lógica, faz ali o uso, né, das suas classes, e faz a instanciação e utiliza os métodos para enviar. Simples assim. E assim como a documentação dos outros, aqui no PHP Mail, você vem aqui, ó, em exemplos, que eu tenho um link aqui, exemplos. Você pode procurar também lá aqui, né, no GitHub. Então tem diversos exemplos para você utilizar e todos eles são bem prontos. Por exemplo, digamos que você queira utilizar aqui, ó, o Gmail. Você clica aqui e já tem um exemplo aqui, ó. Então aqui é basicamente você copia e cola. Obviamente que tem, como eu falei, tem alguns processos para você fazer para que isso seja permitido. Você não consegue simplesmente só pegar aqui e colocar seu e-mail, sua senha, que vai dar certo de enviar. Mas enfim, o PHP Mail é muito rico em documentação e exemplos. E se você jogar aí, obviamente, na internet, o que não faltam são exemplos prontos. Então escolha, tá? Não se prenda ao PHP Mail, mesmo que eu utilize, que seja o mais utilizado, pode ser que para você o Lamias ou o Symfony aqui seja muito mais atrativo, muito mais simples de entender, enfim. Então eu vou simplesmente fazer aqui a instalação do PHP Mail. Então vou voltar aqui, simplesmente, deixa eu ir lá em cima, aqui ó, seleciona, Ctrl C, abre aí o projeto, seu projeto, CMD, Enter, botão direito para colar, Enter. Nenhuma novidade, né? Muito simples. Então está instalado aí rapidamente a biblioteca PHP Mini e é ela que eu vou utilizar. As outras é a mesma coisa. Copiou, colou aqui, ele já vai instalar para você. Eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula.